Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém. Felipe, está faltando alguma coisinha, ainda estou ouvindo a reverberação, talvez seja o PA muito alto. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de que compres de mim ouro fino, ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Te louvamos, Senhor, nessa noite. Mais uma vez colocamos o nosso coração à disposição do Senhor para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. E eu faço isso, ó Pai, nesse momento, como o seu servo humilde, dependente do Senhor, que ama a sua palavra, que o Senhor ministre, ó Pai, no meu coração, que o Senhor ministre na minha alma, que o Senhor ministre no mais profundo do meu ser, para que a sua palavra seja apenas derramada como um rio que derrama as águas, ó Deus, no leito da terra. Assim, que a palavra do Senhor seja derramada de uma forma poderosa no coração dos meus irmãos, pelo Teu Espírito. Apenas use a minha boca, meu corpo, minha mente, minha inteligência, mas principalmente que o Senhor possa usar o Teu Espírito, a presença do Senhor em mim, para derramar no coração do Teu povo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Conserto. Essa é a palavra que Deus deseja para o nosso coração nessa noite. Conserto. Consertar. Há duas manifestações da palavra de Deus que trazem muita convicção ao meu coração que o desejo de Deus é sempre e a todo instante consertar. Deus, Ele não apaga o pavio que fumega. Amém? E Deus não termina de quebrar o caniço quebrado. Deus não faz isso. O interesse de Deus é sempre consertar. O interesse de Deus é sempre avivar. O interesse de Deus é sempre levantar. É nunca pisar. É nunca humilhar, nunca envergonhar, nunca destruir, nunca quebrar. O interesse de Deus é sempre e a todo momento consertar. Deus deseja consertar. E o que Deus deseja consertar? A sua igreja, as nossas vidas, este mundo. Tudo o que foi deteriorado pelo pecado depende de conserto, depende de restauração. Tudo o que foi contaminado pelo pecado depende de pureza. Está atrapalhando aí, Vivi. Depende de ação e intervenção de Deus, de maneira que aquilo que está contaminado, aquilo que está deteriorado, volte à sua origem. Por isso, amados, a salvação que nós tanto pregamos e cremos não é o fim de todas as coisas. A salvação não é o fim de todas as coisas. Embora Timóteo diga que o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, a salvação, para mim e para você, é um meio, é um caminho,
é um veículo para que nós voltemos ao propósito eterno de Deus. Qual era o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Mas mais que isso, o propósito eterno de Deus é que nós vivêssemos em relacionamento constante com Ele. Quando Deus cria o homem e o coloca no jardim, e coloca aquele casal no jardim, Deus criou um ambiente perfeito para que ele pudesse se relacionar com a sua criação. O desejo de Deus é que nós retornemos para a casa do Pai. A salvação é a forma que Deus criou para que nós pudéssemos retornar para a casa do Pai, porque o desejo de Deus é ter comunhão conosco, o desejo de Deus é se relacionar com os seus filhos, o desejo de Deus é ter amizade com a gente, o desejo de Deus é restaurar a sua criação, e nós fazemos parte da sua criação. Esse é o desejo de Deus, restaurar a mim e restaurar a você, e a igreja é esse laboratório, sabe? A igreja é essa ferramenta de Deus de restauração. Por isso que na igreja nós somos santificados. Por isso que é na comunhão dos irmãos, nos relacionamentos, que nós temos a grande bênção que o Senhor fala lá nos Salmos, aonde ele destaca claramente que é ali na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. E qual é a bênção ordenada por Deus no meio da comunhão? Santificação, pureza, sabe? Refazer o processo que o pecado criou no coração do homem. Por isso que na comunhão nós nos relacionamos de uma forma mais profunda. Quando nós estamos juntos orando, o Senhor Jesus disse que é ali orando juntos que, na verdade, o Senhor ordena a sua bênção. E que ordenança é essa? As orações são respondidas. Quando nós estamos juntos orando e crendo na palavra do Senhor, crendo no mover de Deus, crendo naquilo que Ele quer fazer, crendo na sua vida, crendo que Ele é bom, crendo na sua misericórdia, no seu cuidado, o Senhor ordena a sua bênção. E essa ordenança, ela se manifesta pela resposta das nossas orações. Deus está respondendo às nossas orações, e quando nós nos reunimos como igreja, Ele responde às orações que são feitas como igreja. A igreja tem uma ação, tem um poder, a igreja tem uma ação nesse mundo. Por isso que quando nós oramos pelo mundo, oramos pelo pecador, oramos pelos governos, oramos por piores que eles sejam, oramos pelos irmãos, oramos pelas famílias, oramos pelas autoridades, sejam elas boas ou más, por piores que elas sejam, o Senhor ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a oração da igreja. E agora, em Apocalipse, o Senhor está triste com a sua igreja. Em Apocalipse, o Senhor está, nós já falamos sobre as 7 igrejas, todas elas, Deus sempre via alguma coisa que precisava de conserto. E essa igreja, a igreja de Laodiceia, Deus não vê apenas alguma coisa que precisa de conserto. Deus não vê somente isso. E o que Ele vê? Preste atenção no que diz o verso 14. Estas coisas diz o Amém. Ou seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Por isso que eu disse a vocês que todas as vezes que nós encontramos aqui nas 7 igrejas, essa expressão, conheço as tuas obras, não diz respeito ao que eles estavam fazendo, mas ao que eles eram, como entes espirituais nesse mundo. E aqui, em Apocalipse, nós encontramos o seguinte: vocês nem são frios e nem são quentes. E o que vocês são? E ele diz: antes fossem frios ou quentes, assim porque és morno e nem és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa expressão, ser frio ou quente, ela é importante para nós como igreja, porque nós entendemos que a presença do Espírito é simbolizada pelo fogo. O que na verdade o Senhor está dizendo para eles?
O que Deus está falando para esse povo, para essa igreja, e que precisa, de uma certa maneira, trazer entendimento para o nosso coração nessa noite. O que você é? Você é detentor do Espírito de Deus. O Espírito habita em você. Eu espero que habite. O fogo de Deus, que foi derramado lá no Pentecoste, como promessa de Joel, e que se cumpriu ali no Pentecoste, na palavra de Pedro, quando ele estava ministrando, e, sabe, quase 3.000 almas, na verdade, se renderam ao Senhor. E o Espírito Santo, então, veio ali naquele lugar, e o Espírito desce sobre eles, como línguas repartidas, como que de fogo. O Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo na Bíblia, no Novo Testamento, é o fogo. Mas não é o fogo que queima para ferir, para machucar, para destruir. Mas é o fogo que queima para trazer a vida, a alegria do céu, o reino de Deus em nós. Então, o Espírito Santo, ele é simbolizado como fogo. Então, quando nós entendemos que o que Jesus está dizendo para essa igreja, isso precisa trazer um temor muito grande para o nosso coração, porque nós precisamos, amados, definir a nossa vida, sabe? Nós precisamos entender o que a gente é. Então ele está dizendo o seguinte: vocês não são nem frios e vocês não são nem quentes, e nós sabemos exatamente o que aquece, o que traz calor, o que aquece o coração da gente. É o Espírito Santo, é a presença de Deus, o que aquece o nosso coração, o que aquece as nossas relações, o que aquece a nossa vida, o que dá sentido, sabe? Esse fogo, essa unção, essa graça, ela é advinda da presença do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo em nós que aquece as nossas relações, é o Espírito Santo em nós que aquece o nosso coração, as nossas decisões, que traz alegria, que traz comunhão, que traz revelação, que traz graça, essa graça que abastece, que nos abençoa e que até multiplica, até derrama muitas vezes. É o Espírito Santo que opera nas nossas vidas, nas nossas emoções, no nosso coração. É o Espírito Santo que aquece a vida do crente, a vida do cristão, a vida do discípulo de Jesus. E o Senhor está reclamando deles que eles não têm isso. E pior do que isso, porque a reclamação não é somente que eles não têm o Espírito, mas é que também eles não são frios. Eles não são frios. Porque alguma coisa que é fria, de repente pode ser aquecida, mas eles não são nem frios e nem quentes. De vez em quando, a gente vai procurar um cafezinho ali, e não é culpa de Iris, não, mas é porque, né? Já passou muito tempo. Esses dias eu fui tomar um cafezinho ali e o café estava morno. Pensa num negócio ruim. O café estava morno, muito ruim. Você já tomou água morna? É muito ruim. Ou você toma um chá quente, ou você toma água gelada. Mas a água morna, ela traz um desconforto muito grande. E é interessante que desde esse tempo, o Senhor já sabia disso. E sabe, eu acredito que esta palavra é para esse tempo, é para nós. A pandemia fez exatamente isso com a gente. A pandemia, ela gerou no coração de muita gente, sabe, um elemento que é estranho ao Evangelho. Amados, nós estamos nos desvinculando, nós estamos entrando num novo tempo na vida na terra que a gente não se define, a gente não consegue, sabe, seguir caminhos muito claros e a vida da gente ora está de uma forma, ora está de outra, e a gente nunca está do jeito que Deus quer. Então, esse texto fala para nós, e ele é propício para nós, porque Deus quer você quente, Deus quer você fervendo, Deus quer o seu coração aquecido, Deus quer você animado, motivado, envolvido com as coisas dele, Deus quer você comprometido com ele. Amados,
entenda de uma vez por todas que a única coisa que vai trazer essa graça, esse calor, sabe, esse aquecimento para o seu coração é o relacionamento com Ele. Entenda, Deus é fogo, a presença de Deus é exemplificada, é manifesta em toda a Bíblia como algum lugar onde há fogo, a labareda de fogo. Os anjos são muros de fogo ao nosso redor, diz a palavra. O reino de Deus é de pedras afogueadas. O próprio Satanás andava nesses lugares de fogo, nesses lugares maravilhosos, sobrenaturais. Tudo que diz respeito a Deus diz respeito a alguma coisa que aquece, sabe? Que incendeia, que inflama. Porque Deus é assim. Deus é sempre motivado. Deus está sempre aquecido. Deus está sempre quente. E a maneira de nós andarmos como o Senhor é através do nosso relacionamento com Ele. O que aquece o seu coração é o seu relacionamento com o seu Pai Celestial. E nós nos relacionamos com o nosso Pai Celestial por meio da igreja. Note quantas pessoas estão frias. Quantas pessoas estão frias? Quantas pessoas estão mornas? E não é uma frieza, sabe o que é pior? Que é isso que preocupa o meu coração. Não é uma frieza que traz consciência de realidade. Porque quando a gente está frio, a gente faz a seguinte prospecção. A gente olha o que a gente era, e a gente vê como a gente está, e a gente identifica perfeitamente que nós precisamos de uma ação sobrenatural de Deus. Mas o morno não. O morno ele acha que ele está bem. O morno ele acha que ele está a 100 graus. O morno ele olha para si e ele se sente, sabe? Ele se sente confortável, ele está bem ali. E no fundo, o morno, ele não tem uma percepção do que ele precisa. O morno, ele não se vê como alguém que está numa posição ruim. Porque como ele está morno, como tem ainda uma temperaturazinha ali, né, sobre ele, ele acha o seguinte, que está tudo bem. Mas o morno é muito perigoso, porque ele nem é frio, nem tem consciência do que ele precisa, e nem é quente, nem está fazendo o que ele precisa fazer. Ele nem está vivendo, sabe, uma vida onde ele entende que ele carece totalmente de Deus. O frio é alguém que está completamente no pecado. E quando você chega para alguém que está frio, diz assim, cara, Jesus te ama, meu irmão, Jesus quer abençoar você, Jesus quer tirar você dessa situação. E geralmente essas pessoas entendem e dizem o seguinte, olha, eu sei que um dia o Senhor vai resgatar o meu coração. Eu preciso de Deus, mas eu não tenho forças, eu não consigo sair dessa situação. Eu sei que um dia eu vou me encontrar com o Senhor. Ore por mim, continue orando por mim, me ajuda. O frio, ele tem uma percepção, sabe, do que ele é, de como ele está e de onde ele precisa chegar. O quente está a todo vapor, o quente é como uma locomotiva que está fazendo a obra de Deus, que ama o Senhor. O quente é pai, o quente está produzindo filhos, o quente é crente, o crente está discipulando, o quente está à frente, o quente está com a mão no arado, o quente está cuidando das coisas de Deus, o quente está trabalhando na vinha do Senhor, o quente não tem tempo, sabe, para viver uma vida de pecado, porque tem muito trabalho para ele, tem vidas para cuidar, tem pessoas para discipular, sabe, tem coisas no reino, tem muitas coisas para fazer. Mas o morno, ele não é uma coisa, ele nem é outra. O morno é um zumbi espiritual. O morno é um zumbi. Ele não sabe o que ele é. E por isso que a palavra diz que a respeito do morno, o Senhor Jesus está a ponto de vomitá-lo, de jogá-lo para fora. Que talvez, sendo vomitado, ele se vê como alguma coisa imprestável. E de repente ele percebe a sua necessidade de voltar, né, para o corpo. Sabe, vomitar é isso, jogar para fora do corpo. E eu fico pensando nessa noite, e olhando para a minha vida,
não para a vida dos irmãos, mas para a minha vida, como um pastor, como alguém que ama a minha família, a minha esposa e ama vocês, o que está morno na minha vida? Tudo de bom que começa na igreja tem que começar em mim. Os questionamentos, as angústias, sabe? Aquilo que não está bom em mim. Porque se não está bom em mim, também não está bom em você. Então, quando eu trago uma palavra sobre uma palavra dessa, eu acredito que primeiro eu estou pregando para o meu espírito, para mim. Porque é necessário, amados, que nós olhemos para dentro do nosso coração e não para o outro. E não para a vida do outro. Crente tem um problema muito grande, que é olhar para a vida do outro. É o crente pá, né? Só joga para o outro. O pastor está pregando para você. Não, eu estou pregando para mim, primeiramente. E em seguida, creio eu que o Espírito vai comunicar ao seu coração. Não és morno e nem frio. O que é morno? O que é algo morno? Do ponto de vista de Deus, o que é algo morno? Algo morno é algo que não exerce influência. É algo que não muda a realidade. O morno não exerce influência alguma. Ele não muda a realidade. Então, esta igreja que Jesus trata com ela, no fundo, é uma igreja que fez uma troca ruim. Ela fez uma troca ruim. Qual foi a troca que essa igreja fez? O verso 17 nos mostra qual era o objetivo dessa igreja. E ele diz assim: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Lembra que eu disse para vocês no início de Apocalipse, lá quando a gente começou a pregar sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso, que era forte no amor, forte na doutrina e fraca no amor? Lembra quando a gente começou a falar sobre isso? E que eu havia dito que aquela igreja, e quase todas essas igrejas da Ásia ali, que hoje compõem a região da Turquia, eu havia dito que elas estavam experimentando, sabe, uma crise, elas estavam trocando algumas coisas que eram importantes por aquilo que não era tão importante. Lembra quando eu comecei a falar lá atrás sobre a igreja de Éfeso? Foi a primeira palavra que eu dei aqui, e hoje a gente está concluindo uma série de 7 palavras sobre as igrejas do Apocalipse. Então, lá atrás, eu disse algo para vocês e eu queria repetir aqui. Olha o que eles estão dizendo. Eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Por que essa igreja se sente rica? Porque, na verdade, Apocalipse ela tem uma mensagem profética. Lembra que eu disse isso? Que essas igrejas existiram de fato, ali naquela região da Turquia, né, que hoje é conhecida como a Turquia, mas antes era a Ásia Menor. Então, essas igrejas, elas distavam uma da outra. Quando a gente pega todas as 7 igrejas da Ásia, mais ou menos 280 quilômetros de distância, algumas muito próximas, mas a mais distante, cerca de 280 quilômetros, uma distante da outra. E, de repente, então, essas igrejas existiram ali, elas realmente funcionavam nessas cidades, elas sofreram perseguição nessas cidades, Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia agora, todas elas passaram por perseguições e lutas, mas também a mensagem de Apocalipse é uma mensagem profética, é uma mensagem para nós, para o nosso coração. Amados, o que a igreja mais tem hoje? O que a igreja mais tem hoje? Recursos. Talvez nós aqui como igreja não tenhamos tanto, mas nós também temos. Mas o que a igreja mais tem hoje é recurso. Hoje a igreja tem banco. Hoje a igreja tem prédios suntuosos. Hoje a igreja tem riqueza, prosperidade material. E eu lembro de uma história, já compartilhei com vocês, que um dos papas caminhava com
não sei se foi Agostinho ou Tomás de Aquino, não lembro, mas ele caminhando e conversando ali com um deles, e disse assim, olha, veja como a nossa igreja agora, ela prosperou, né? Nós não podemos mais falar como Pedro, né? Tiago e João ali, né? Não temos ouro nem prata. E aí aquele que estava caminhando com o Papa disse assim, mas também nós não podemos dizer levanta-te e anda, né? Também não podemos dizer levanta-te e anda. Então a igreja tem tudo, sabe? E o que, na verdade, esse texto está dizendo para nós, e literalmente para nós somos essa igreja aqui de Laodiceia. Essa mensagem para nós é para o nosso tempo. Cada uma daquelas igrejas tem uma mensagem específica que se encaixa em nós. Há muitas igrejas hoje que perderam o amor. Há muitas igrejas que perderam o amor. Você entra no culto, parece mais uma organização religiosa, tudo é muito bem feitinho, tudo é bonitinho, tudo é muito calculado, tudo é muito, sabe, tudo é muito cartesiano, né? Tudo muito certinho, mas não tem vida, não tem amor. Você vai para outras igrejas, são perseguidas, pessoas estão morrendo. Você vai para a igreja na China, você vai para a igreja no Oriente Médio, você vai para a igreja no Iraque, você vai para a igreja na Coreia, onde Portas Abertas fala que é o pior lugar do mundo para a igreja. Se alguém foi encontrado com uma Bíblia, é morto, é sacrificado por causa da Bíblia. Então, isso fala da igreja de Esmirna, que foi perseguida, que foi esmagada. Esmirna era um óleo, um unguento que era tirado através do esmagamento. E aquela igreja sofreu muita perseguição. Cada uma daquelas igrejas passou por muitas dificuldades, e nós hoje vemos essas 7 igrejas espalhadas de forma, simultânea na face da terra, mas nunca vimos uma igreja tão parecida como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a nossa igreja. Nós não podemos olhar para esse texto e achar que Deus está falando dos outros, mas Ele está falando para mim, como pastor Paulo, da Comunidade da Graça em Salvador, e para você que é membro aqui também. Essa igreja de Laodiceia é a gente, é a Comunidade da Graça aqui em Salvador, e nós precisamos olhar para aquilo que está morno no nosso coração e dizer, Senhor, eu quero me arrepender, eu quero abandonar aquilo que traz nojo para o Senhor, eu quero abandonar aquilo que traz ânsia de vômito para o Senhor, e nós precisamos verdadeiramente olhar para o nosso coração, olhar para as nossas atitudes, para as nossas palavras, para os nossos comprometimentos como irmãos uns com os outros, para aquilo que nós estamos pensando, porque às vezes nós não temos coragem de falar, mas está lá, latente, dentro do nosso coração, está destruindo a nossa fé, destruindo as nossas relações mais profundas que Cristo morreu na cruz do Calvário para estabelecer entre nós. Nós precisamos olhar para a igreja de Laodiceia e entender que essa igreja sou eu e é você, e buscar arrependimento do coração do Senhor, porque também nós estamos fazendo essas trocas. Porque és morno, mas vocês dizem, eu sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes o que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a palavra do Senhor. Eu não digo, amados, que nós estamos longe disso, não. Porque se nós olharmos para o nosso coração, nós estamos precisando comprar ouro fino do Senhor. Não com o vil metal, mas com um espírito quebrantado, derramado diante do Senhor. Que infelicidade é essa que tomou conta da igreja? Que miséria é essa que tomou conta da igreja? Que pobreza é essa que tomou conta da igreja? Que cegueira é essa que tomou conta da igreja? Que nudez é essa que está trazendo vergonha à igreja? Falta de conexão, de comunhão com o nosso Pai Celestial. Oramos pouco, buscamos pouco a Deus. As vigílias se reduziram, antigamente era até de madrugada, até o outro dia, mas hoje é até meia-noite. Buscamos pouco a Deus. Celular, internet, temos tudo.
Você quer saber do que está acontecendo lá na China, do outro lado do Japão? No Japão você aperta um clique, você tem tudo nas suas mãos. Você tem internet, você tem Wi-Fi, você tem os recursos, você tem televisão 4K, 5K, 8K. Você tem tudo, nós temos tudo. Que infelicidade é essa que tomou conta da igreja? Sim. Que miséria é essa que tomou conta da igreja? Que pobreza, que cegueira, que nudez. Nós estamos assim. E o chamado de Deus é: aconselho que compres de mim ouro fino pelo fogo refinado para enriqueceres, e vestiduras brancas para vestires. Toda vez que nós ouvimos falar de vestiduras brancas, é uma reclamação de Deus em relação à santidade, à pureza. Vestiduras brancas falam de santidade, falam de pureza. O que há de mais importante nesse texto de Apocalipse é que Deus conhece o estado do nosso coração, e é isso que eu venho pregando essas 7 semanas, e hoje, encerrando esses 7 ciclos desse tempo de falar de Deus para nós como igreja. Deus conhece o meu coração e conhece o nível, a quantidade de sujeira que há no meu coração, mas Ele conhece a quantidade de sujeira que há no seu coração também. Você pode enganar a mim como pastor, ou enganar seu marido, ou seu líder, ou enganar sua esposa, ou enganar seu vizinho, ou seu irmão, mas você não engana Deus. Deixa de ser bobo, olha para dentro do seu coração e vê o inferno que está dentro do seu coração, porque é isso aqui que o Senhor está reclamando dessa igreja. É isso aqui que Ele está reclamando dessa igreja. Que miséria é essa que tomou conta da igreja? Que pobreza é essa que tomou conta da igreja? Quanto mais conectados com o nosso Pai Celestial, quanto mais aliançados com Ele, quanto mais envolvidos com a sua obra, envolvidos com o seu propósito nesse mundo, mais puros, mais santos, mais parecidos. É impossível você estar próximo do Pai Celestial e você não ser contagiado por sua pureza, por sua santidade, por sua graça, por sua verdade, pelo seu amor, pelo seu compromisso com as coisas de Deus. Jesus era apaixonado pelas coisas do Pai, ele olhava para as pessoas com carinho, com misericórdia, mas ele era apaixonado pelas coisas do Pai. Por isso que de Jesus fluía o reino de Deus, por isso que do coração de Jesus fluía poder, porque ele era apaixonado pelas coisas do Pai. Jesus nunca se permitiu contaminar com o pecado desse mundo, com a sujeira desse mundo. Por mais que ele estivesse na casa do publicano, por mais que ele estivesse do lado de uma prostituta que foi pega em adultério, de uma mulher que estava talvez suja, por mais que ele estivesse sendo tocado por uma mulher contaminada pelas leis sanitárias de Israel, por um fluxo de sangue constante, ou por mais que as leis de Israel dissessem que ele não poderia tocar num morto ou num caixão, por mais que ele estivesse vivendo mergulhado nesse mundo, dominado pelo pecado, ele era puro, e aonde ele passava, ele purificava, ele santificava, e a igreja está deixando a desejar, porque nós estamos passando, e o lastro que nós estamos deixando, é um lastro de pecado, de orgulho, e alguma coisa que entristece o coração de Deus. Quando Deus está olhando para a igreja, Ele está olhando com tristeza, com angústia, com desejo de jogá-la para fora de si. Porque o nosso coração, nós como corpo, precisamos estar conectados com o nosso Pai Celestial. Precisamos estar juntos com o nosso Pai Celestial. Ele diz que é necessário que a gente compre vestiduras brancas para vestirmos, a fim de que não seja manifesto a vergonha da nossa nudez. O que traz mais vergonha para o coração de uma pessoa? O pecado manifesto. O pecado manifesto. O pecado é alguma coisa que traz vergonha. Eu não sei se é assim com você, mas quando eu peco com as minhas filhas ou com minha esposa, eu me entristeço, isso traz angústia para o meu coração. O pecado traz dor, eu ainda me incomodo com o pecado. Eu não me acostumo com ele, não. Eu não peco de uma forma que aquele pecado vai se tornando alguma coisa parte de mim, não.
Ainda hoje eu me incomodo com aqueles pecados que eu não consigo vencer e eu peço ao Senhor de todo o meu coração: Senhor, purifica a minha vida e torna-me mais parecido com Jesus, que o caráter do Senhor seja o meu caráter. Ainda hoje eu luto com os meus pecados e eu tenho visto no meio da igreja muita gente abraçada e morrendo com o pecado. O que eu tenho visto hoje no meio da igreja é as pessoas transigindo com o pecado. Isso traz angústia ao coração de Deus e ao meu também. Porque o meu pecado me incomoda. O meu pecado me machuca. E eu tenho visto irmãos, e irmãos que são preciosos, que são amados, irmãos abençoados, andando e brincando com o pecado. Todos eles. Ou você abandona o pecado, ou o pecado vai destruir a sua vida. Eu disse aqui, e vou repetir, há 2 anos nós estamos lidando com o pecado da fofoca nessa igreja. Há 2 anos nós estamos lidando. Há 2 anos nós estamos lidando com um pecado, um demônio da fofoca que entrou nessa igreja, e a fofoca, e uns falando mal do outro, e uns arrebentando com a vida do outro, grupos de WhatsApp sendo criados e descriados para fofocar, para fazer fofoca, e tudo. Preste atenção no que eu vou falar com você. Os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Preste atenção no que eu estou falando com você. Feche a sua boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as suas alianças de pecado. Amizades que o diabo entrou para destruir os relacionamentos. Cuidado com isso. Compre ouro fino. Unja a sua língua com o ouro do céu. Nós estamos saindo dessa crise. Estamos saindo. O Senhor, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida dos seus. Porque o verso 19 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O chamado de Deus para nós como igreja é: arrepende-te. Arrepende-te. Olha para o seu coração. Olha para a sua vida. Para de olhar para a vida do outro irmão. Olha para você. Olha para a sua fé. Olha para o seu espírito. Olha como está a sua vida. Essa pandemia te tornou mais discípulo? Você está mais conectado com Jesus, com a igreja, com seus irmãos? Você quer saber como é que está a sua vida diante de Deus? Olha para o quanto você está envolvido com as coisas de Deus. É simples assim. Tem pessoas que estão saindo dessa pandemia mais fortalecidos, mais conectados com Deus, mais envolvidos com a obra de Deus, mais dedicados, mais apaixonados. Estão moídos, mas estão mais próximos de tudo que diz respeito a Deus, a sua palavra e a sua vontade. Mas tem pessoas que estão saindo dessa pandemia distantes, frios, mornos, com o coração morno. Não tem mais amor pelos irmãos. Quando alguém abre a sua boca para falar alguma coisa de outro irmão que não seja benigno, abençoador, é porque perdeu o amor, perdeu o temor, perdeu o cuidado. Deus ama, Deus repreende, disciplina a quem Ele ama. Assim como nós, pais, fazemos isso com os nossos filhos. E aqui vem uma palavra-chave para nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa palavra a gente gosta muito de usar na evangelização. Eis que Deus está à porta. Eis que Ele está à porta. E se alguém ouvir a sua voz, ou seja, se converter, então ele vai entrar e vai cear. Amém, pode ser aplicado nisso. Mas no fundo, essa palavra é uma palavra de arrependimento. É uma palavra para a igreja de Laodiceia. Jesus está à porta. Ele está falando comigo e com você. Jesus está à porta.
Ele está falando com a gente. Ele está chamando a gente para o arrependimento. E nós precisamos ouvir hoje. Nós precisamos ouvir o chamado de Deus ao arrependimento. O que nós precisamos ouvir hoje à noite? O que a gente precisa ouvir? O que a gente precisa se arrepender? De ter comunhão com o pecado. O pecado, ele não nos coloca na posição de novo, sabe, de outrora a conversão e a experiência com Deus. Não. Não, ele não faz isso. Porque se ele fizesse isso, nós precisaríamos nos arrepender e nos converter de novo. Ele não faz isso. O pecado nos coloca numa posição muito difícil, sabe? Aquela posição de que nem somos frios, mas nem somos envolvidos com Deus de uma forma profunda e verdadeira. O pecado nos coloca numa posição de mornos. Em nome de Jesus, olha para dentro do seu coração nessa noite e vê aquilo que não agrada ao Senhor. O salmista já orava: sonda-me, ó Deus, e vê em mim algum caminho mau. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Essa oração não é feita por qualquer um, não. Ela foi feita por um homem tido como um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, essa expressão, homem segundo o coração de Deus, é apenas isso, o homem que tinha o coração de Deus. Davi era o homem que tinha o coração de Deus. Então, esse homem que tinha o coração de Deus, ele diz: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. E eu e você estamos tão distantes de Davi, estamos tão longe de Davi, porque Davi, diferente de outros do Antigo Testamento, ele teve o Espírito Santo de Deus. É ele quem diz: não retire de mim, ó Deus, o teu Espírito. Cria em mim um coração puro, reto. Sonda-me, ó Deus. Davi era como eu e você. Ele tinha o Espírito de Deus. Ele sabia do que nós sabemos. E ainda assim ele disse: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça. Olha para dentro do seu coração nessa noite. Feche teus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai. Que amor tão grande, Senhor. Que amor tão grande. Que amor tão grande o Senhor tem por nós. Porque deixou a sua palavra para nos instruir, para nos corrigir. Como Timóteo fala, a palavra de Deus ela é apta para corrigir, para redaguir. Ela é inspirada, toda a palavra do Senhor é inspirada. Muito obrigado, Senhor. Pai, que o Senhor possa passear no nosso meio, depois dessa palavra, e não ter mais vontade de nos vomitar, Senhor. Que o Senhor possa passear no nosso meio, e que o Senhor possa se sentir à vontade no nosso meio. Que nós sejamos verdadeiramente a sua casa, Senhor, o seu lugar de habitação. Que o nosso coração, ó Pai, seja alguma coisa agradável ao Senhor. Seja como o Santo dos Santos, ó Pai, um lugar puro. Olha para o nosso coração nessa noite, Senhor, e nos mostra, nos faz enxergar aquilo que tem, ó Pai, ocupado um lugar no nosso coração e que tem nos matado, ó Deus, espiritualmente.
que tem destruído a nossa comunhão, a nossa vida, as nossas relações, em nome de Jesus. Pai, aponta e cura o nosso coração, Senhor. Que todo pecado, ó Pai, residente dentro de nós, esse sim seja vomitado, mas não pelo Senhor, por nós mesmos, por uma busca sincera e profunda de arrependimento em Ti, Senhor. Pai, nós queremos andar com o Senhor. Nós não queremos ser como essa igreja de Laodiceia, que não era fria e nem quente, que não era útil, que não tinha o teu coração, Senhor. Nós queremos ser como o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos livre, ó Pai, de todo o pecado que quebra a comunhão nesse lugar. Pai, que as nossas vidas sejam, ó Pai, aliançadas pelos vínculos de amor e de comprometimento um com o outro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa fazer agora uma limpeza, sonda, ó Pai, o coração dos meus irmãos nesse momento, ó Espírito Santo, perscruta cada coração nessa noite, que está aqui, que está em casa, na internet, assistindo pela internet, perscruta, Senhor Deus, sonda os nossos corações e mostra, Senhor, aquilo que nós temos feito, os nossos pecados de estimação, Senhor, aquilo que tem nos tornado mornos e distantes do Senhor, e purifica, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos aproximar do Senhor, e comprar do Senhor ouro fino, vestes brancas, para que a nossa vida, Senhor Deus, seja purificada pelo Senhor, e que nós sejamos como luzeiros, que nós possamos reluzir nesse tempo, que a nossa vida seja como ouro, provada, ó Pai, provada pelo Senhor, que nós sejamos aprovados nessa noite. Pai, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados mais íntimos e mais secretos, mas que tem destruído a nossa fé, a nossa vida, a nossa comunhão, em nome de Jesus. Que hoje à noite o Senhor possa operar uma limpeza no nosso coração. Que o Senhor não nos vomite, mas que nós possamos, ó Pai, jogar para fora do nosso coração todo mal, toda pecaminosidade, todo espírito, ó Deus, que é contrário ao Teu Espírito, que não há espaço na nossa vida, ó Pai, para servir a dois senhores. Que nós possamos, ó Deus, nessa noite, comprar do Senhor ouro fino, vestes brancas, a fim de não sermos envergonhados. Em nome de Jesus.